Liderança. Vamos compreender aqui quais são as habilidades de sucesso e que são fundamentais não somente a fim de absorver o conceito de liderança a fundo, mas também para cultivá-las em si, ou seja, introspecção, conhecimento próprio. Quando falamos de ambientes organizacionais, corporativos ou instituições, estamos falando de três aspectos básicos: gestão do conhecimento, gestão pessoal e gestão de pessoas. Três elementos que são muito importantes em relação a uma liderança saudável. Agora, quais são as principais características de um bom líder que sabe ter ali um posicionamento exemplar? As principais características são posicionamento decisivo. É aquele líder que sabe se posicionar independente da situação e busca as melhores resoluções para todas essas ocorrências que irão surgir eventualmente. Outra característica importante é que um líder, ou um gerente, uma outra pessoa que tem uma função hierárquica, estes não podem perder o foco do objetivo. Sendo assim, independente da facilidade ou da dificuldade dessas ocorrências, o foco não pode ser deixado de lado. Pode-se sim criar outros caminhos para que atinja o objetivo, mas nunca sair do foco deste em questão. Outro ponto também muito importante é a consistência entre discurso e ação. Ou seja, estamos falando da coerência. Um líder ele tem um posicionamento, um discurso, um diálogo e ações diárias, e essas ações elas precisam estar coordenadas para que assim transmita, obviamente, consistência, essa confiança e assim os seus geridos tenham a entrega de bons resultados por meio dessa estrutura. Né? Uma outra característica que é muito importante é a empatia. Ou seja, um bom líder ele não pode ter certas proximidades a fim de que beneficie ou traga alguma regalia em relação àquele gerido ou aquele grupo de geridos. Ou seja, um líder precisa ter um posicionamento, uma metodologia aplicacional em relação aos seus geridos, aos seus colaboradores, de que ninguém se saia beneficiado, ninguém tenha nenhuma vantagem sobre o outro. Ou seja, precisamos ter um modelo que seja estabelecido dentro de uma linha tênue, onde todos são iguais e tratados igualitariamente. Uma outra característica interessante que é inspiração, confiança. Ou seja, um líder ele tem que inspirar a sua equipe, inspirar os seus geridos e trazer essa confiança. A confiança é um dos pilares de uma boa gestão. A transparência e essa inspiração são elementos que se fundem para que a entrega, para que os resultados e a performance dessa equipe seja agradável, atinja as metas ou inclusive em alguns casos extrapole essas metas, que são critérios muito positivos e aceitos dentro de um modelo de performance de entrega de resultados, né, que são aferidos por meio hierárquicos já pré-definidos, ou seja, trazer esses resultados por meio desses elementos de confiança, de transparência, inspiração, incentivo por meio da gerência, e ultrapassando, extrapolando esses resultados, claro, isso trará ótimos resultados e, inclusive, novas perspectivas para com as atividades cotidianas. Uma outra característica importante também é que um líder precisa ter um ponto de vista realista. Um líder precisa saber implementar atividades, delegar essas ações e entre outros critérios que são aí recorrentes do seu dia a dia em função do seu cargo,
que sejam medidas que possam ser aplicadas, atividades que possam ser realizadas. Tudo precisa ter essa coerência que já falamos. Então, tudo precisa ser realista e muito claro para que possa ser aplicado. Uma outra questão muito importante, que é essencial e faz parte da inspiração, da motivação, é trazer feedbacks construtivos. Feedbacks estes não existem somente feedbacks positivos, feedbacks construtivos. Existem também feedbacks que sejam ali um pouco mais agressivos e específicos e feedbacks que sejam ali de uma outra cadeia. Então, precisamos diferenciar esses elementos e aplicá-los devidamente em cada situação. Essas são algumas das principais características de um líder. Existem diversas outras. Agora, vamos falar sobre esses feedbacks. O que são feedbacks? O feedback ele precisa ser implementado de maneira construtiva, em primeira instância. É fundamental que os feedbacks sejam implementados dentro de uma empresa a fim de trazer essa forma de alinhamento, de trazer coerência com a relação a procedimentos e o modo aplicacional do trabalho em desenvolvimento. O feedback ele é uma maneira de trazer o direcionamento, o caminho e acompanhar os resultados ao mesmo tempo de maneira positiva. São direções, são capacitações que são adicionadas por meio desses feedbacks que ajudam a trazer luz aos teus geridos, aos teus colaboradores que estão ali no seu dia a dia, a fim de buscar os melhores resultados seguindo toda uma cadeia de processos. Ou seja, o feedback ele é para nos orientar e nos posicionar corretamente em relação às atividades dessa empresa, dessa instituição.